Eu volto com o jornalista Beto Almeida para falar sobre mais um capítulo na disputa interna pelo comando do PDT. O senador Cid Gomes foi eleito presidente regional, mas a Justiça anulou a reunião do diretório estadual, enquanto o deputado federal André Figueiredo, que é o presidente da Executiva Nacional e responde também pelo comando regional do partido, celebra a vitória contra os dissidentes do partido. Com mais informações, o repórter Carlos Alberto. A divisão interna no PDT, com a disputa pelo comando regional, envolvendo, de um lado, o grupo dissidente, liderado pelo senador Cid Gomes, e do outro lado, os aliados do ex-presidenciável Ciro Gomes, ganhou nesta segunda-feira mais um capítulo de uma longa novela, que a cada momento deixa o partido ainda mais fragilizado. A juíza Maria de Fátima Bezerra Facundo, da 28ª Vara Cível de Fortaleza, acatou um pedido do presidente nacional do PDT, André Figueiredo, e anulou a reunião dos membros do diretório estadual que escolheu o senador Cid Gomes para a presidência estadual da legenda. A magistrada concedeu na semana passada uma liminar afastando a comissão provisória nomeada pela direção nacional do PDT para dirigir a legenda no Ceará. A medida representou uma vitória para os dissidentes e durou até o final da tarde desta segunda-feira, quando os membros do diretório estadual se reuniram para eleger Cid Gomes no comando do partido. A eleição, porém, foi anulada pela juíza Maria de Fátima Bezerra Facundo. A magistrada aceitou os argumentos da ação movida pelo deputado André Figueiredo, que alegou descumprimento de prazo para a convocação do diretório estadual. Surpreendido com a decisão, Cid Gomes contestou os argumentos sobre descumprimentos de prazos. Disse que a exigência desses prazos era válida para uma convenção, o que, segundo ele, não era o caso. Cid chegou a dizer que a juíza foi induzida ao erro, porque, segundo ele, não se pode tomar na força e no arbítrio a direção de um partido. O conflito envolvendo o comando regional do PDT, que está na esfera da justiça, promete novos capítulos, o que deixa insegurança para dezenas de militantes que são pré-candidatos a prefeito e vereador nas eleições de 2024. Com redação do Ceará Agora, Carlos Alberto. Uma briga interna que começou nas eleições de 2022 e de lá para cá, farpas de um lado, disputa pelo comando regional do PDT e nessa segunda-feira, como bem narrou o Carlos Alberto, jornalista Beto Almeida, mais um capítulo de uma novela que promete ser bem mais longa e que pode chegar sim às eleições de 2024 com um PDT dividido e também com preocupações entre lideranças municipais sobre os rumos da sigla em 2024. Luciano de Oliveira, e aí fica, né? Às vezes as pessoas e os ouvintes devem já estar cansados dessa novela e até sem entender o que aconteceu. O fato é, com essa decisão provisória da Justiça, se mantém por enquanto aquele quadro anterior à votação de ontem, Luciano, com André Figueiredo à frente da executiva do PDT aqui no estado e Cid na vice-presidência. E aí tem fatos, por exemplo, de lá, de ontem para cá, por exemplo, o deputado André Figueiredo, que está nesse momento na China, né? Ele acabou na Índia, a gente esteve na China. Especial da Câmara Federal. Começou pela China, depois agora já está na Índia, nessa viagem com o presidente da Câmara dos Deputados, e ele disse aos jornalistas, por exemplo, que para conseguir os 48 votos, por exemplo, ontem, ele disse, olha, tiveram que usar até votos de quem já se desfiliou do partido e de gente que já pediu até carta de anuência para se desfiliar. Ele dizendo que, portanto, que essa maioria que os dissidentes apontam que tem, ele diz que é uma maioria frágil e mostra que quem tem maioria de fato é quem tem uma vida dedicada ao partido. O recado Roberto, aqui... Mas só uma interpretação. O recado aqui é direto para o presidente da Assembleia Legislativa, Evandro Leitão. Evandro esteve ontem presente nesse encontro do diretório, nessa convocação do diretório estadual. Mas essa interpretação sobre maioria, qual foi a expressão? Maioria frágil. Não existe maioria frágil. Maioria é maioria. Não, ele rebateu dentro daquela história de que se dizia que se existem outros pontos de questionamento, sim, mas quanto a realidade é a seguinte, para você, ouvinte internauta, tem essa briga sim, com objetivos bem claros.
O grupo de dissidentes, que tem aí 10 deputados estaduais, 5 deputados federais, boa parte dos prefeitos do PDT e também o senador Cid Gomes, que comandou essa liderança para disputar e ganhar a presidência do PDT, mas naquela ganhou, mas não levou. O objetivo é claro, o grupo dissidente quer o PDT ao lado do governador Elmano de Freitas. Hoje, esse PDT, dos 13 deputados estaduais, 10 já apoiam o governo estadual. 10 seguem a orientação do governador Elmano de Freitas, do ministro da Educação, senador Camilo Santana. Do outro lado está o grupo que é ligado ao ex-prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio, que em 2022 perdeu a eleição na disputa ao Palácio da Abolição. E para esses pedetistas, o PDT deve ficar onde a população, onde os eleitores o colocaram, ou seja, na oposição. Daí a divergência, o conflito que certamente terá impacto tanto na disputa pela Prefeitura de Fortaleza quanto nas cidades do interior do Ceará. Esse é o resumo da ópera, que é a disputa pelo comando do partido. Que é, na realidade, o que está aí em volta, não é nada disso só de apoio ao Elmano, porque o apoio do PDT ao governo do Estado, isso já está posto. Está aqui na Assembleia Legislativa. O líder do governo, Aldigueri, é do PDT. Então, isso daí já está posto. O que está colocado aqui, na realidade, é a disputa pelo cereja do bolo, que é a Prefeitura de Fortaleza. É uma ala de dissidentes do PDT que quer tirar do prefeito Sarto o direito natural que ele tem à reeleição. Colocando em pratos limpos, é isso, Luciano. Esse é um dos pontos da briga, né? Que se reflete também em outros municípios. Na reta final do bate-papo político, o jornalista Beto Almeida, o que tem mais aí na pauta do Congresso Nacional? Luciano, tem coisas que mexem com a economia. Não é do Congresso especificamente, mas vamos aqui. Aliás, acaba passando por lá também. Mas você lembra que existe uma proposta muito preocupante, inclusive do pessoal da economia, do Haddad, com a questão hoje, dizendo, dos juros do rotativo do cartão de crédito, que chegam a mais de 400% ao ano. Realmente é algo absurdo. Tem um projeto aí que foi aprovado para colocar isso no ponto de, no máximo, 100% da fatura do rotativo e do que você utilizar e tal. Bom, como é que se resolve isso, Luciano? O Banco Central chamou os bancos, o setor financeiro e apresentou uma proposta. O setor financeiro diz o seguinte, que o que causa esse juro rotativo altíssimo são exatamente os riscos que existem de calote. E esses riscos do calote, Luciano, aumentam, segundo o entendimento dos bancos, por conta desse número alto de parcelas sem juros no cartão de crédito. Você hoje faz uma compra alta, por exemplo, de um eletroeletrônico, uma geladeira, de uma passagem aérea, coisa mais cara, o pessoal parcela em 20 vezes, tem gente que parcela até em 48. Então, o presidente do Banco Central disse o seguinte, a minha proposta, reduzir então a compra do rotativo, do parcelado no cartão de crédito a no máximo 10 ou 12 parcelas. Se passar disso, o cliente vai ter que pagar uma taxa extra. E ele deu um prazo até novembro para que os bancos apresentem uma contraproposta, para ver se de fato aceita essa proposta dele. Olha, Luciano, o setor do varejo está reagindo muito forte a isso. E o varejo reage porque ele sabe exatamente a importância que tem hoje do parcelamento no cartão de crédito. Porque isso favorece principalmente a classe trabalhadora, aquele povo que não tem o poder aquisitivo forte para chegar numa loja e comprar uma geladeira que custa R$3.500, R$4.000 apenas numa vez só. Qual é a pessoa que hoje, trabalhador brasileiro, consegue fazer isso, Luciano? Então, como é que faz? Parcela no cartão de crédito. Aí os bancos dizem que parcela, mas eles não têm garantia nenhuma, não lucram nada com isso e ainda corre risco de ter, então, de ficar no prejuízo. Então os bancos, na realidade, querem criar agora uma espécie assim de taxa. Você quer comprar em 15 vezes, em 20 vezes? Compra, mas vai ter que pagar uma taxa como se fosse uma espécie de seguro para os bancos na hora de fazer esse parcelamento. Então, isso é coisa que mexe com a economia popular, mexe com o dia a dia dos brasileiros e, no fim das contas, mexe com o comércio, mexe com o varejo e mexe, inclusive, com a geração de emprego e renda. Porque se esse negócio aí for adiante, isso significa dizer que o varejo vai sentir o reflexo e o impacto disso na economia, Luciano.